Gente, desculpa, eu tava gravando a live, aí ocorreu um pequeno probleminha, tá bom? E aí eu tive que excluir o outro vídeo, eu tava tinha até cantado no louvor, precisei excluir, mas não tem problema. Vamos continuar nessa live aqui, quero ser rápido, quero ser simples e direto. Não quero me demorar, não quero cansar, não quero nem... Amanhã também vou acordar cedo para trabalhar, então eu quero ser bem rápido. Eu ia trazer, como eu tinha falado no vídeo anterior, eu ia trazer uma mensagem, uma reflexão, lá em João 2,5, né, nas bodas de Caná, quando o vinho da festa acabou, quando foi na hora de Jesus fazer a multiplicação, fazer a transformação da água em vinho, Maria, mãe de Jesus, disse, olha, olhou para os servos, né, da festa e disse, olha, façam tudo o que ele lhes mandar. Maria falou que era para eles fazerem tudo o que Jesus ia mandar, não é? Eu poderia pregar de várias formas nesse versículo, mas o Espírito Santo está me direcionando para esse aqui, de Isaías 43, o versículo 18 e 19. Então, se o Espírito está direcionando, né, que é para eu compartilhar esse versículo aqui, então eu acabei de dizer, eu tenho que fazer tudo o que o mestre mandar, né? Então, eu queria que você, se você tivesse uma Bíblia aí na sua casa, eu queria tanto que você abrisse a sua Bíblia, acompanhar junto comigo esse pensamento, essa reflexão. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Olha o que aqui Deus está dizendo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ir. Se você puder dizer amém aí onde você está, diga amém, Jesus. Glorifique a Ele nesta noite. Ele é merecedor de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Santo é o nosso Deus. Vamos falar um pouco da palavra de Deus rapidinho aqui. Esse versículo 18 e 19, ele está num contexto aonde fala sobre a misericórdia de Deus e a infidelidade de Israel. Fala sobre a misericórdia de Deus e sobre a infidelidade do povo de Israel para com Deus. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Muito forte. Muito forte esse texto. Muito lindo. Eu quero compartilhar com você nesta noite. Eu poderia aqui discorrer, queridos, todo o contexto histórico. Por que o profeta falou isso? Por que Deus estava falando isso através do profeta? Eu poderia falar aqui sobre questões de anos, de datas. Eu poderia falar tanta coisa aqui com relação ao contexto desse versículo. Mas eu quero falar só sobre o versículo 18 e 19 e trazer para as nossas vidas hoje, agora. Correr por causa da hora, que já são 10 horas e 14. Amanhã eu acordo cedinho para trabalhar. Então, eu quero aqui destrinchar, eu quero explanar, eu quero compartilhar com você só esses 2 versículos. Só os 2 versículos.
Lá em Filipenses, me falha agora a memória, o capítulo e o versículo, se eu não me engano, é o capítulo 3, o versículo 12 e 13. Diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio. Prossigo para o alvo, pelo prêmio. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu preciso esquecer as coisas que passaram. Olha só. E preciso avançar para as coisas que estão adiante de mim, ou seja, na minha frente, lá na frente. Eu preciso prosseguir para o alvo, pelo prêmio. Eu preciso prosseguir para o alvo, pelo prêmio. A Bíblia diz que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Jesus. E se Jesus é o nosso alvo, e eu preciso prosseguir para o alvo, que é Jesus, então qual é o prêmio que eu tenho que alcançar? Eu prossigo para o alvo pelo prêmio. Que prêmio é esse? Aí a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. O alvo da nossa fé é a salvação para as nossas almas. O nosso prêmio é a nossa salvação. É a nossa libertação. E quando o apóstolo Pedro fala sobre a salvação, ele está falando sobre a salvação mesmo. Não está falando sobre a salvação aqui a respeito do mundo, do pecado. Está falando sobre a salvação mesmo, a nossa certeza de que um dia estaremos com Cristo no céu, que conheceremos o céu de Deus, a casa de Deus, como está lá, né, em João capítulo 14. Né? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: mas vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu vou voltar para buscar você, para que onde eu esteja, você esteja também junto comigo. Então, existe um prêmio para nós. Quando nós buscamos o alvo, que é Cristo, está preparado para nós um prêmio. E esse prêmio é a nossa salvação. Irmãos, você pode até estar perguntando assim, mas o que é que tem a ver isso que ele está falando com o versículo que você acabou de ler, de Isaías 43, O que é que tem a ver? Eu vou chegar lá. Você vai entender. A gente tem um alvo. O nosso alvo é Cristo. E este alvo precisa vir acompanhado de uma, como é que eu posso dizer? De um prêmio, de uma recompensa. É a nossa coroa da vida. É o nosso galardão. É o nosso nome escrito no livro do céu. A nossa recompensa está nas ruas de ouro, nas portas de cristais. A nossa recompensa está naquelas pedrinhas brancas que nós iremos receber quando chegarmos lá, que é onde contém o nosso nome, que só Deus sabe. E nós saberemos quando chegarmos lá o nosso nome, o nome espiritual, o nome celestial. O irmão Renato Freitas, quando for arrancado dessa terra no dia do arrebatamento, chega lá e não vai ser reconhecido como Renato Freitas. Eu não vou ser reconhecido como Renato, porque lá eu vou receber um novo nome. Mas eu ainda não estou entendendo o que é que tem a ver tudo isso que você está falando com o texto que você leu. Você vai entender já já. Você vai entender já já. O alvo é Cristo. O prêmio é a salvação. Certo? Tudo bem. Agora vamos para o texto. Esqueçam o que se foi. Em primeiro lugar, não existe salvação se não houver transformação de vida, se não houver renovação da mente e se não houver restauração de comportamento. Não existe salvação. Romanos 12:2 é um versículo conhecidíssimo dos crentes. Já vi muita gente pregar. Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente e a Bíblia, toda vez que a gente fala de mente, na Bíblia, coração na Bíblia é a mente é a alma. É a faculdade das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos desejos. Eu aprendi algumas coisas que muita gente discorda, eu não tô nem aí, sabe? Mas eu aprendi uma coisa muito importante. Tem gente que pensa que o corpo, alma e espírito é a mesma coisa. Não é, gente. Não é. Deixa eu passar para você o que eu aprendi e que tem base bíblica. Eu posso provar isso. Sabe, gente? Eu posso provar isso. Nós, quando Deus criou o homem, Ele criou o corpo. Depois Ele soprou em nós o fôlego de vida, o Espírito soprou. Então, antes de que Deus pudesse soprar o fôlego de vida em nós, quando Deus criou o homem, quando Ele formou, dentro de nós já havia alma. Mas para a alma começar a trabalhar, precisava do Espírito da vida, do fôlego. Então, a Bíblia diz que quando Deus soprou em nós o Espírito da vida, ou fôlego de vida, que é o Espírito com E minúsculo, é o nosso espírito humano. Eu poderia falar até sobre as 4 funções do nosso espírito humano, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Então, a partir daí, a gente se tornou alma vivente, ou ser vivente. Mas o que é que tem a ver com o texto? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá tudo com calma, tudo com carinho, com jeitinho, para que a gente possa entender o que Deus tem para nós nesta noite de segunda-feira. Glória a Deus. Então Deus criou um homem, Deus formou o homem perfeito. Corpo, alma e espírito tudo ligado. O homem pecou, foi quebrado, separou. As funções, eu não estou falando do espírito mesmo humano, estou falando das funções. As 4 funções do espírito humano que eles funcionavam 24 horas ininterruptos. Então, a partir desse momento que o homem pecou, a dimensão, né, se desligou. Houve aquela separação entre Deus e o homem por causa do pecado. Ficou esta dimensão, o homem caiu. A dimensão que era única, a carne, caiu. A natureza do homem caída. Né? E é por isso que nós não usamos 100% da mente. O único que usou 100% da mente foi Jesus Cristo, porque a alma dele, os 3 elementos, corpo, alma e espírito, eram ligados 24 horas. A Bíblia diz que era pelo poder do Espírito Santo, é claro, certo? Por isso que Jesus andava sobre as águas, Jesus andou sobre as águas, Jesus atravessou a porta, depois da ressurreição. Ele foi o único que teve 100% da mente, certo? Ele tinha poderes sobrenaturais. Eu não quero entrar nesse detalhe não, porque é muita coisa e aí eu ia ter que falar de outras fontes e tudo. Então, deixa isso pra lá e vamos voltar pra cá. Então, Deus criou o homem. Soprou no homem o fôlego de vida. O homem começou a se tornar ser vivente, alma vivente. O homem caiu, pecou, perdeu uma das funções do espírito humano. E aí a gente começou a lutar. A guerra do espírito humano, que é onde o Espírito Santo vem habitar quando o Espírito Santo, recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito humano, certo? E aí existe uma guerra da alma, que é as nossas vontades, contra o espírito humano, que nós chamamos de carne, que é a união da alma com o corpo humano. Isso aqui, gente, ó, é só um veículo. Ele obedece a quem estiver mais forte. Se o espírito humano estiver fortalecido pela palavra, pela oração, pelo jejum, o corpo vai obedecer ao espírito. Mas se a alma estiver fortalecida, então o corpo vai obedecer à carne, à alma, não ao espírito. Então o corpo ele é só um carro, ele é um veículo. Quem estiver no volante, ele vai obedecer quem dirigir. Se o Espírito Santo, dentro do nosso espírito humano, estiver no volante, no controle, então o nosso corpo vai obedecer a quem está no controle. Se o Espírito Santo está no controle, meu corpo vai fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Mas se a minha alma que está no controle, o meu corpo vai obedecer a minha alma. É muita coisa. Então, olha que interessante. Esqueçam o que se foi.
quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós trazemos algumas coisas ainda. Renato, você cresceu no Evangelho. Sim, mas você sabia que a gente só recebe, o nosso nome só é escrito no livro da vida quando nós confessamos Jesus? Eu cresci no Evangelho. Com 6 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Com 7 anos, Jesus começou a cumprir as promessas dele na minha vida, que eu iria cantar e ia viajar para vários lugares. Com 14 anos, de 13 para 14 anos, eu gravei o meu primeiro CD. E Jesus foi cumprindo. Há 3 anos atrás, Jesus aí, ó, estamos em 2019. Em 2017, Jesus começou a cumprir o que ele começou a falar em 2010. No ano em que eu desci as águas. Que ele não queria apenas me usar no louvor, mas iria me usar na palavra também. Só que tem coisas na nossa vida que acontecem. Tem coisas e situações que acontecem na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, coisas do passado que assombram o nosso presente. A gente fica trazendo para cá e acaba causando um impedimento, colocando freio, fazendo com que a nossa vida espiritual e fazendo com que os projetos de Deus na nossa vida não fluam, não continuem, não prossiga. Então é preciso que a gente esqueça o que passou. As palavras que foram declaradas sobre a nossa vida de maldição, precisamos esquecer que foram declaradas porque Jesus já quebrou essas palavras de maldição. Balaque pediu para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Toda vez que Balaão ia declarar maldição, ele só abençoava. Ele chegou para o rei Balaque e falou: ô rei, desculpa aí, mas vou te falar um negócio, não vou lhe mentir. Como é que eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Olha que doideira, gente. Às vezes o nosso ministério não flui. Às vezes Deus não cumpre com mais, como é que eu posso dizer? Com uma velocidade maior as promessas na nossa vida. Porque a gente fica alimentando coisas do passado. Vem assombrando e faz com que a nossa vida com Deus não flua, não prossiga, não prospere, não cresça, não suba. Precisamos esquecer o que passou. Por que eu estou falando isso para você nesta noite? Eu costumo dizer, eu aprendi desde criança que eu tenho que falar o que eu vivo. Então, eu tenho lutado muito, todos os dias, incessantemente, para esquecer as coisas que eu passei, os problemas que eu passei, as dificuldades que eu passei, as palavras que foram lançadas contra a minha vida, e eu estou vendo o resultado. Deus está fazendo assim, ó, está empurrando o meu ministério para frente, Deus está alavancando para a glória de Deus, é claro, porque a glória é dele, a honra é dele, é tudo dele, quem somos nós, sem ele nada podemos fazer. Então, eu estou colocando em prática isso, estou obtendo o resultado esperado. Eu estou vendo Deus fazer coisas poderosas através da minha vida, gente. Como é bom quando você começa a lembrar das coisas passadas sem sentir dor, sem sentir tristeza, sem sentir ódio. E por causa disso Jesus vai trabalhando. De repente Deus começa a derramar uma unção diferente sobre a sua vida. De repente você que tem um chamado para pregar, Deus começa a te dar mensagens poderosas. Você que tem um ministério do louvor, Deus começa a te dar a composição. Você nunca que compôs, Deus começa a te dar letra, começa a te dar melodia. Você que tem um chamado para ser profeta, para ser apóstolo, para ser evangelista, para ser mestre, para ser pastor, quando nós começamos a sepultar todas as coisas que nos pesaram no passado, quando nós começamos a enterrar tudo isso, todos esses males e essas mazelas, aí o Espírito Santo automaticamente vai trabalhando dentro de nós e Jesus começa a alavancar aquilo que ele tem preparado para nós. Será que você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo essa noite? Será que você está conseguindo entender o que é que eu quero passar para você nesta noite? Esqueçam o que se foi. Precisamos esquecer, gente. Aquela pessoa que nos magoou tanto, que falou mal da gente, que nos pisoteou, que nos caluniou, gente. Gente, só sabe o que é calúnia quem sofreu. Só sabe o que é calúnia quem passou, gente. Por isso quem recebeu calúnia, quem foi caluniado.
Gente, eu recebi tanto nome, você nem imagina. Nome de rebelado, nome de desviado. Eu crente, jejuando, buscando a Deus, consagrando, indo para vigília. E o meu nome aí nos lugares aí, gente, que eu não vou falar o nome, dizendo que eu estava desviado. Uma vez eu fui no supermercado. Aí eu cheguei no supermercado. Aí veio uma pessoa, aí me abordou, que trabalhou comigo, e falou: Ô Renato, rapaz, volta para Jesus. Eu falei: Oi? Não entendi o que você falou. Não, volta para Deus, eu soube que você está desviado. Eu falei: tá repreendido, Satanás. Tá repreendido em nome de Jesus, desviado é o capeta. Eu tô firme com Deus. Quem falou isso? Não disseram, porque falou, tá, mas quem disse? Quem foi que falou que eu estava desviado? Me fala, quem foi que disse isso? Então, diga, irmão, se não é de entristecer. Jesus operando milagre, operando maravilha, fazendo o coxo andar, cego ver, mudo falar. Jesus curava os leprosos. Jesus restaurou uma mulher que estava 12 anos com uma hemorragia, certo? A mulher não podia casar porque era considerada impura, porque sangrava 24 horas, certo? Jesus ressuscitou a filha de um homem, tá bom? Chamado Jairo. Jesus curou, expulsou um demônio de uma criança, sabe? Jesus libertou um homem lá de Gadara, possesso de demônio que ninguém conseguia segurar, a cadeira não conseguia segurar. Jesus operando maravilha, gente. E sabe o que era que o povo dizia? Sabe o que era que os fariseus diziam? Esses milagres que ele está operando aí é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Se falaram isso de Jesus, o que é que não vão falar de nós? Se Jesus, que é Jesus, falaram isso dele, o que é que não vão dizer de nós, gente? Aconteceu um fato esse ano no meu trabalho, na porta do meu trabalho, que eu até fiz uma live aqui, baixei a madeira, mas depois o coração pesou, eu tirei. De um pastor que chegou e começou a falar um monte de coisa e tal, sabe? Eu fiquei parado porque eu fiquei sem ação, não esperava aquilo dele. E eu fiquei muitos dias com aquilo me corroendo por dentro. Falei: meu Deus, se eu pegar aquele homem, eu digo umas verdades a ele, aquela coisa. Mas olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Esqueça o que se foi. Passa uma amnésia espiritual na sua cabeça. Esqueça o que foi falado de mal sobre você. Esqueça as palavras de maldição que foi lançada contra a tua vida. Esquece isso. Você é abençoado. Você é abençoado. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou. Tem uma obra para você fazer. Esquece o que passou. Não vivam no passado. Gente, existe um ditado, e é muito verdade. Um ditado que diz assim, que quem vive no passado é museu. Isso é fato, gente. Casamentos aí, mulher e homem, casados, cônjuges, que há uns 2, 3 anos atrás, 10 anos atrás, passaram por um problema de traição no relacionamento, de adultério, rolou aí uma doideira de adultério. Aí 10 anos se passou, o marido pensa que a mulher esqueceu, mas na primeira briga que tem ela lembra: você foi com aquela mulher, você fez isso, fez aquilo. Às vezes a mulher cometeu um equívoco com o marido, falou uma coisa, na primeira discussão, passa 20 anos, na primeira discussão a mulher joga na cara do marido. O marido joga na cara da mulher. Não vivam no passado, gente. Não vivam no passado. Não vivam. Às vezes, nós cometemos erros lá atrás, falamos coisas erradas, caímos, pecamos, tomamos atitudes que prejudicou a nossa vida. E aí hoje, no presente, a gente fica relembrando. Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque eu fiz aquilo. Porque eu não sou digno. Porque eu não sei o quê. Pelo amor de Deus. Não vivam no passado, gente. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Gente, o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que apaga o passado. Prepara o presente. Transforma o presente, que digo. Deus é o Deus, e eu vi isso numa pregação e eu quero trazer isso para você. O nosso Deus, o Senhor Jeová, o Deus de Israel, aquele que abre a porta e ninguém fecha, que fecha a porta e ninguém abre. É este Deus, o grande eu sou. Ele diz, o nosso Deus é o Deus que apaga o passado, transforma o presente, renova o presente e transforma para o futuro. Então, no presente, você tem que esquecer o passado e se preparar para o futuro que vai chegar.
O futuro não é um futuro de tristeza, de angústia, é um futuro de bênção, é um futuro de vitória, é um futuro de conquista, é um futuro de prosperidade. Eu não sei se aqui no meu Facebook tem alguém que discorda da teologia da prosperidade. Bom, eu creio na prosperidade de Deus, na prosperidade da Bíblia, porque o Deus que eu sirvo é o dono do ouro e da prata. Se o teu Deus é um Deus miserável, o problema é teu. Se o teu Deus é um Deus mendigo, o problema é teu. Se o teu Deus é um Deus pobre, o problema é teu. O meu Deus é um Deus rico, é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de tudo, é o criador do céu e da terra. Então meu Deus é Deus de prosperidade, sim. Eu creio na prosperidade de Deus, sim. Mas eu ainda não entendi a mensagem. Querido, Deus te escolheu, Deus te formou, soprou em você o espírito de vida e você se tornou alma vivente. Não foi para você viver no passado, não foi para você ficar remoendo o que aconteceu ontem, não. Deus te consagrou, Deus te separou, Deus te chamou, Deus te escolheu para viver coisas poderosas, sobrenaturais. Existe uma música nova aí da cantora, a nossa cantora lagoana, abençoada, né? Eu não sei nem se eu falo o nome, mas não tem problema, Sara Farias, que eu admiro muito. Eu só vi ela 2 vezes pessoalmente, não tenho intimidade, nada. Mas eu admiro muito essa menina. Tem uma música nova, você já ouviu, que é assim, ó. Deus me chamou para fazer coisas maiores. Não sei se você já ouviu. Deus me chamou para viver coisas maiores. Não vai terminar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Você foi chamado para viver coisas maiores. Você foi chamado para ultrapassar e transpor montanhas. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser avivalista. Você foi chamado para ser profeta, para ser pastor, para ser evangelista, para ser apóstolo. Deus te chamou para ser mestre. Deus te chamou para ser profeta. Deus te chamou para fazer uma obra especial na vida de alguém, numa obra, no ministério, não importa. Deus te chamou, Deus quer te dar o Brasil, Deus quer te dar a América. Deus te chamou, Deus quer te dar pessoas para você cuidar. Deus quer que a tua casa seja uma caverna de adulão, lugar de refúgio. Deus te chamou para isso. Por isso que Deus te formou e soprou em você o fôlego de vida para que você se tornasse alma vivente. Não foi para você viver no passado, vivendo da queda, comendo migalha do chão, tá repreendido. Deus te chamou para que você olhe para frente, porque na frente tem um alvo, é Jesus. E por causa desse alvo, existe uma recompensa, existe um prêmio preparado para você. Que prêmio é esse? Tudo que você fizer aqui vai ser contado como um galardão no céu. Então a tua recompensa é a salvação. É nisso que eu quero chegar. Para você poder até não estar fazendo sentido essa palavra. Para mim está fazendo todo sentido. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Aí olha o que é que Deus fala através de profeta. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus está dizendo. Sabe por que Deus está dizendo o seguinte para nós nesta hora? Parem de viver no passado. Parem de ficar remoendo o que passou, gente. Que alguém fez, que alguém falou, que alguém criticou, que alguém perseguiu. Esquece, pelo amor de Deus. Ele está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova, gente. Se o teu marido era droga, se o teu marido era bêbado, se o teu marido era prostituto, se a tua esposa só vivia com os fariseus, se a tua esposa era desobediente, não era mulher sábia, era sabiá, não importa. Não viva no passado. O que ela falou, o que ele falou, o que aconteceu, fica no passado. Ele está fazendo uma coisa nova. O Senhor não quer que você perca a sua salvação por causa das coisas que passou.
Porque tem gente 20 anos na casa de Deus, casado e casada, mas ainda carrega uma mágoa, uma dor de algo que aconteceu no passado. Como é que você vai conseguir alcançar o teu prêmio, que é a salvação? Como você vai conseguir alcançar o teu prêmio, que é a salvação? É um dos maiores prêmios. Existe prosperidade maior? Servir a Deus e ganhar alma para Jesus e lá no fim ser contado como cordeiro e ouvir Jesus dizer: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai, e herdai por herança a terra que já está preparada desde a fundação de séculos. Deus está dizendo que está fazendo algo novo. Está salvando teu filho, libertando teu marido, transformando tua mulher, restaurando tua família, edificando tua casa, abrindo portas de emprego. Cada coisa que Deus fizer na tua vida de bênção é simplesmente forma de canal para que você propague Jesus aonde você chegar. Não tenha medo de declarar que você tem um alvo e que esse alvo é Jesus e que este alvo vai te render uma recompensa, um prêmio, que é a tua salvação. Não deixe, tá bom? Que o passado te perturbe, tire teu sono, tire tua fé, tire tua esperança. O que passou, passou. Vamos seguir em frente. Deus tem vitória para nós. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Sabe por que muitas vezes nós murmuramos, nós criticamos, nós reclamamos? Porque nós não conseguimos reconhecer quando a providência de Deus está chegando na nossa vida. A gente às vezes confunde a providência até com uma tribulação e coloca até a culpa no diabo. E às vezes não é. A forma que Deus está usando, é a estratégia que Deus está se utilizando para trazer a nossa bênção, a nossa vitória. Ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir no caminho. Vocês já foram no deserto? Olha no Google, olha no YouTube. Deserto não tem caminho, é só areia, aquelas montanhas. E você fica perdido se você não tiver uma coisa, se você não tiver conhecimento do local que você está, você se perde, você não sabe chegar no local no final do deserto. Então olha o que ele está dizendo, até caminho no deserto eu vou abrir para você saber onde é que você está andando. Caminho no deserto eu vou abrir. E riachos no ermo, ou seja, vou trazer para você água. Água simboliza vida, água simboliza o Espírito Santo. Para que você consiga alcançar o alvo e chegar na recompensa. Só que Deus não tem como fazer um caminho no deserto se você não esquecer o passado. Não tem. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Abraão foi avisado que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começou aquele chororô porque não queria que Ló morresse. Aí Deus decidiu salvar Ló. Mandou 2 anjos lá para a cidade de Sodoma para falar com Ló. Na Bíblia não dá o nome da mulher de Ló. Também uma miserável daquela não tinha direito de ter nome na Bíblia, né? Aí a Bíblia vai dizer que quando os anjos deram ordens e falaram que Deus ia destruir a cidade e que era para ele sair da cidade, olha a ordem que os anjos falaram para Ló e para a família de Ló. Vocês vão sair daqui e não vão olhar para trás. Não vão olhar para trás. Vocês vão embora e não olham para trás. Aí me lembro que está em Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu preciso esquecer e preciso avançar para as que estão adiante de mim. Para Ló e a família de Ló, a ordem foi dada. Não olha para trás, porque o prêmio estava na frente, que era a salvação. O povo todo ia morrer tudo queimado de fogo, como morreu, acabou com tudo. E Deus deu o privilégio para Ló salvar com a família por causa de Abraão. Então, a salvação estava nas mãos dele, em olhar para frente. Se olhasse para trás, já era. Era para olhar para frente. A Bíblia não diz qual foi o motivo pelo qual a mulher de Ló olhou para trás. Mas a Bíblia diz que ela olhou.
E quando ela olhou para trás, imediatamente ela foi convertida em uma estátua de sal. Porque olhou para trás. Que não era para olhar para trás. Sodoma, lugar de pecado, lugar de prostituição, lugar de iniquidade. Sodoma, uma cidade abominável pelos olhos do Senhor. O pecado de Sodoma e Gomorra foi tão grande, subiu nas narinas de Deus. Deus decidiu tacar fogo em tudo, acabar com tudo. E a mulher não olhou para trás. Para quê? Estava sentindo falta de Sodoma? Tem gente que perde a benção e fica parado no meio do caminho igual estátua, porque sente saudade de Sodoma, sente saudade de Gomorra. Aí, perde, ao invés de manter o alvo em Jesus, no mestre, ou na ordem que foi dada, para conseguir alcançar o prêmio que é a salvação da morte, acaba olhando para trás e acaba ficando justamente com a morte. Olha aqui, gente, olha aqui. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Ele está dizendo, já está vindo essa coisa nova. Vocês não conseguem reconhecer, não? Me fala. Está na frente de vocês. Vocês não conhecem quando a bênção está chegando, não? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Uma forma para você reconhecer quando a bênção está chegando. Quando Deus está pronto e a bênção está nas portas, você começa a enfrentar uma batalha tão grande que eu acredito que seja investida do diabo para que você comece a blasfemar, falar coisa, sabe, desmantelar, porque ele sabe que dessa forma você perde a bênção. O povo de Israel, no deserto, antes da lei, eles murmuravam, isso aí eu aprendi também. Antes da lei, eles murmuravam e não acontecia nada. Depois da lei, toda vez que o povo murmurava, morria um bocado. Morria um monte. A terra abria, a serpente entrava no deserto, era aquela doideira. Sabe? Por quê? Porque as pessoas ficavam lembrando do passado. O povo de Israel no deserto, comendo pão, comendo carne, rumo à terra prometida, rumo a Canaã, mas só vivia lembrando do Egito, das cebolas, sabe, do sepulcro. Quer dizer, Deus livrando o povo da escravidão e o povo olhando para trás. Morria no deserto, ficava um bocado. Em Canaã, dos que saíram do Egito, só entraram 2. Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou na parada. Para vocês terem uma ideia, quão perigoso é olhar para trás. Quão perigoso é olhar para trás. Não olhe para trás. Prossegue em frente. Continua no alvo que é Cristo. Vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Você vai receber um prêmio. Continua andando para frente, sem olhar para trás. Aprende a reconhecer quando você está perto da bênção. Se levanta problema, se levanta dificuldade. E a gente confusão dentro de casa, confusão na família. E levanta perseguição no trabalho. É aquela doideira toda. É sinal de que a bênção está chegando. Aí o que você faz? Fecha a boca, tranquiliza, se acalma. Mantém o foco no alvo, porque o prêmio está chegando. Ele já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho. Sabe o que ele está dizendo? Para de olhar para trás, gente. Você está no deserto. Eu sei que a prova está grande, mas já está surgindo a bênção. Eu estou fazendo uma coisa nova aí. Olha aí o caminho que eu estou abrindo para vocês. Olha o caminho que eu estou abrindo para você passar, para você andar no meio do deserto, para saber onde é que você está andando até chegar no final. Olha aí, ó, vou fazer jorrar água no ermo para você beber aí, ó. Tá morrendo de sede? Recebe o Espírito Santo, recebe água, recebe conforto, recebe consolo. Recebe força, recebe ânimo, recebe vigor, recebe gozo. Aleluia, aleluia. Meu Deus, quanto tempo eu estou aqui? 10h48. Você está entendendo o que eu quero transmitir para você? Eu quero conversar com você nessa noite. Não olhe para trás. Se você olhar para trás, você não vai conseguir ver a armadilha ou buraco que está à sua frente. E você não vai conseguir desviar.
Quando você olhar para frente, você já vai estar em cima do buraco e vai cair dentro. Cuidado, não olha para trás. Olha para frente. Você amigo, você amiga, agora vai entrar doideira aqui. Você, meu irmão, irmã, que é cristão, que está na casa de Deus e está pensando em se desviar, porque pecou, porque caiu, porque o pastor te machucou, porque a dirigente te feriu, porque alguém está falando mal de você, porque alguém está olhando torto para você, e você quer largar Jesus por causa disso? Não olhe para trás. Não olhe para trás. Olhe para o alvo, que é Jesus. Existe um prêmio preparado para você. Se você olhar para trás, você vai ficar igual uma estátua, parado. E não vai conseguir o prêmio que é a salvação. Não olhe para trás. Não saia da casa de Deus. Está com algum problema? Saiba que você vai passar problema onde você chegar. Se você mudar de igreja por causa de problema, o problema vai atrás de você. Quer mudar de igreja? Mude por uma obra de Deus. Mude por uma ordem de Deus. Quer mudar de igreja por causa de concepção bíblica, por causa de visão? Muda, tem problema. Você precisa estar onde você se identifica, sim. Jesus não salva placa. Não é a Assembleia de Deus que vai salvar, não é batista, não é quadrangular, não é presbiteriana, não é Sara Nossa Terra, não é metodista, não é placa de igreja. Não é placa de igreja que vai salvar ninguém. É Jesus. Quer mudar de igreja? Muda pela palavra, mas não muda porque alguém olhou torto, não. Você está olhando para trás. Pode ficar no meio do caminho e perder o alvo. Se perder o alvo, tu perde o prêmio. Tem cuidado. Eu estou falando agora para crente. Você que está me assistindo este momento. Você que é cristão. Você que é pastor. Que está em uma obra que para você já está sendo cansativo. Você luta, não vai para frente. Ninguém ajuda. Você que é pastor, que é missionário, que é pastora, que é profeta. Que está lutando tanto para que Deus abençoe uma obra. E você, aos seus olhos, você não está vendo nada. E que olha para trás, quer voltar e quer largar tudo. Foco em Jesus. Foco em Jesus. Teu alvo é Ele. Você vai receber uma recompensa. Tem uma recompensa preparada para você. Mesmo que a obra não cresça com você, cresça nas mãos de outro pastor, outro missionário, mas você plantou. A outra pessoa que vai ficar no lugar em que você está hoje, que pode ficar, vai simplesmente regar. Quem vai dar o crescimento é Jesus Cristo. Não olha para trás, olha para frente. Olha para frente. Segue frente. Tem recompensa para você. Não desvia por causa de besteira, de coisas banais, de coisas debaldes. Não desvia, não. Foco, alvo. O teu alvo é Cristo, o teu alvo é Cristo. Você que se desviou, que se afastou por causa de irmão, de discussão, volta para o teu lugar, volta para a igreja, volta para Deus, volta para Jesus, gente. Não fica afastado, não. Ah, Renato, mas eu saí da igreja porque eu pequei, eu me sinto sujo, eu não sou digno. Para com isso, para de olhar para trás, olha para frente. O teu passado é um passado de pecado, mas o teu futuro é um futuro de perdão. O teu passado é um passado de pecado, de sujeira, de queda, mas o teu presente é um presente de perdão. E o teu futuro é um futuro de testemunho. Não olha para trás, não, olha para frente. Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para você. Aleluia, aleluia. Não olha para trás, olha para frente. Mas eu caí, eu adulterei, eu forniquei. Para com isso, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Quem fará acusação contra você? Ninguém. É Deus que justifica você. Os seus pecados são perdoados, é graças ao nome de Jesus. Aprende isso, irmão. Não olhe para trás, não.
Senão tu vai ficar igual a mulher de Ló. Não vivam no passado, não. Deus está fazendo uma coisa nova. Será que você não vê que ela já está surgindo? Ele vai abrir um caminho no deserto para você chegar no alvo. Ah, mas o caminho ele vai abrir, mas como é que eu vou chegar? Eu sou fraco. Ele vai abrir riacho no ermo para você beber água bastante, para se fortalecer e chegar no alvo. Só não olha para trás. Olha para frente. Olha para frente em nome de Jesus. Olha para frente em nome de Jesus. Era esses dois versículos que eu queria compartilhar com você nesta noite. Amém? Isaías 43, versos 18 e 19. Foi o que eu trouxe para nós meditarmos esta noite. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Tenha uma noite de paz. Pensa em cada palavra que eu falei aqui. Mesmo que você não entenda agora o que eu falei, mas depois você vai compreender o que eu quis passar aqui. Deus tem um futuro brilhante para você. Não perde isso por coisas de passado. Por curiosidade em voltar a olhar atrás. Não perde isso. Tu vai ficar igual a mulher de Ló se tu olhar para trás. Olha para frente. Deus tem futuro para você. E o futuro é bom. É um futuro de vitória. Amém? É um futuro de salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo. Amém? Em nome de Jesus, fiquem todos na paz. Amém. Ninguém aqui comentou, por isso que eu não vou citar nome de ninguém. Mais tarde, mas se alguém comentar, eu posso curtir aqui, reagir e aí falar alguma coisa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.